Os destaques desta edição. Amazonas tem mais de 600 mil trabalhadores na informalidade. Taxa de desocupação salta de 179 para 235 mil, aponta a IBGE. Secretaria de Educação faz reunião para tratar da volta às aulas presenciais. Amazonas integra projeto internacional de monitoramento de biossegurança contra a Covid. Jornalista sofre atentado na Djalma Batista ao sair do trabalho. Caixa faz hoje 5 pagamentos diferentes da ajuda de R$600. Senado aprova que ano letivo tenha menos de 200 dias em 2020. Paraguai mantém fronteira fechada com o Brasil por causa da Covid. Em resposta, Trump, China fecha consulado dos Estados Unidos em Chengdu. Chegam a Manaus os corpos dos policiais mortos em naufrágio. Mãos e pés amarrados com sinais de tortura e crivado de balas. Corpo de homem encontrado em rua do Conjunto Tiradentes. Pistoleiros invadem hotel na Lobo da Almada e executam um homem na frente da namorada. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. Parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas, é o que prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Clima Tempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 12 milímetros com temperatura máxima de 32 graus. 24 graus é a temperatura do momento no sítio histórico da cidade. A umidade do ar está em 90%. Os ventos estão calmos com 9 quilômetros hora de velocidade. É sexta-feira, 24 de julho. Chegamos aos 205 dias do ano e faltam 161 para terminar 2020. Dia de Santa Cristina. Esta é a edição 44.785 do Jornal da Manhã. O Rio Negro desceu 4 centímetros de seu nível em relação ao mar e estava ontem em 27 metros e 94 centímetros. Já havia vazado até ontem 58 centímetros. Operam sem restrições para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1839, Giuseppe Garibaldi toma a cidade de Laguna e proclama a República Juliana em Santa Catarina. 1883, o município de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, torna-se a primeira cidade da América Latina a ter iluminação pública. 1911, Irã Bingham descobre a cidade inca de Machu Picchu, no Peru. 1969, a missão Apollo 11 retorna à Terra, pousando próximo ao Havaí. 1977, fim da guerra Líbia-Egito. 1990, tropas iraquianas iniciam um ataque massivo contra o Kuwait. 5:50. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia PT, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem no início da manhã tivemos uma paralisação em uma empresa do transporte coletivo. Alguma normalidade hoje, Pellegrini? Até o presente momento não, Paulo Guerra, nós já fizemos aqueles contatos que nós temos, graças a Deus, com o pessoal, tanto do sindicato dos rodoviários, quanto também das empresas, e até o presente momento, Paulo, tudo na mais absoluta tranquilidade no que diz respeito ao transporte rodoviário convencional. Já no transporte especial, Paulo, percebi hoje pela manhã, agora na madrugada, quando víamos do IML, passávamos ali pela Monte Sião, eu percebi, Paulo, que uma empresa de transporte especial, os ônibus estão andando, né, com escolta armada, né? E é tanto assalto, tanta violência para o trabalhador, que tem ônibus agora do transporte especial na madrugada andando com escolta armada, Paulo. Pois é, Pellegrini, e há uma reclamação aqui, uma denúncia sobre uma empresa do transporte que faz a viagem entre Iranduba e Manaus. Estão cobrando passagem das pessoas que têm passe livre, Pellegrini. Pode? Não pode, Paulo. E aquelas empresas também têm que melhorar o serviço. Paulo André, o Paulo de Arara, são ônibus velhos, maltratados, horríveis os ônibus que fazem esse transporte ali para o Iranduba, aqueles ônibus que fazem também para os ramais, né? Tem o Iranduba, tem o Lago do Limão, tem o pessoal que vem do Jandira. Como sofre esse pessoal que usa esse transporte, Paulo Guerra? Precisa realmente de uma fiscalização, verdadeiros paus velhos, ônibus que já merece por ferro velho faz muito tempo, está sendo usado aí pela população. Pellegrini, como é que está o tempo aí na região onde você se encontra?
Começando a ficar claro, Paulo, nós estamos na região da zona norte da cidade, mas o tempo já começa a ficar claro, não tem prenúncio de chuva não, viu, Paulão? Peregrino, ontem chegaram a Manaus os corpos dos policiais mortos em naufrágio e daqui a pouco vamos trazer mais detalhes. E com pés e mãos amarrados, com sinais de tortura e um homem crivado de balas foi encontrado em rua do Conjunto Tiradentes, Peregrino. Pois é, Paulo, e não é a primeira vez, né, que tem corpo desovado naquela área lá do Conjunto Tiradentes. Inclusive, a população lá, os moradores da área pedem o maior policiamento por parte da Polícia Militar, que vem falhando nas rondas lá naquela área, né? Aliás, ver carro de polícia nessas áreas é muito difícil, né? Na área dali do São Francisco, na área do bairro de Petrópolis, chegando também até o Conjunto Tiradentes. E com isso, facilita muito a ação de bandidos que aproveitam a ausência da polícia para desovar corpos. Foi como aconteceu ontem lá no Conjunto Tiradentes. A noite passada, um homem caminhava pela Lobo da Almada aqui no centro da cidade, no sítio histórico de Manaus, e de repente ele pressentiu que estava sendo perseguido e entrou rapidamente em um hotel Peregrino. E o que aconteceu? Os bandidos continuaram, Paulo Guerra, a perseguição, ele começou a correr, os bandidos foram atrás, ele tentou se esconder da morte lá no hotel Las Vegas, Paulo. Com a primeira porta que ele viu aberta, correu, deixou a namorada para trás, mas infelizmente foi alcançado aí pelos bandidos que o mataram lá dentro do hotel Las Vegas. Nada foi levado da vítima, um crime que tem características, Paulo, de acerto de contas aí e de execução. Ele já foi identificado, não é, Peregrino? Já foi identificado, Paulo, daqui a pouco, todos os detalhes dessa morte, dessa execução ocorrida a noite de ontem lá no Hotel Las Vegas. O Peregrino vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações também, Paulo Guerra. Vamos destacar que o homem não aguentou ver a sua namorada, sua ex-namorada, com um novo amor e partiu para cima do rapaz até Sadadas. Ele está internado no Platão Araújo. Vamos destacar também, Paulo, essas e outras informações que temos também, Paulo, de que a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, prendeu aí alguns homicidas que estavam à solta e agora já estão atrás das grades. Paulo Guerra. 5h55 em Manaus. O jornalista Alex Braga, apresentador de um programa do Grupo Diário de Comunicação, foi alvo de um atentado ontem à noite após deixar a sede da empresa. O carro do comunicador sofreu uma forte colisão proposital na traseira por volta das 21h15 na Avenida Djalma Batista, bairro da Chapada, zona centro-sul de Manaus. Após a batida, ele foi agredido a socos. O carro de Alex foi atingido por um jipe de cor azul de placa não identificada. Ao sair do veículo, o apresentador foi agredido por dois homens que o intimidaram e mostraram as armas na cintura. Um outro veículo, modelo Onix de cor branca, que acompanhava o jipe, também participou da ação ao parar próximo do veículo do apresentador e deu cobertura na ação. Um avião anfíbio caiu ontem em uma área de mata no município de Itamaraty, distante 983 quilômetros de Manaus. A aeronave ficou completamente destruída e há informações de que nela estava somente o piloto. De acordo com moradores daquele município, o piloto foi identificado como Gabriel. Fotos do acidente aéreo compartilhadas nas redes sociais mostram um cenário de destruição. O piloto foi levado à unidade hospitalar do município. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, publicou nesta quinta-feira uma portaria interna que autoriza a entrada de visitante do grupo de risco para o novo coronavírus nas unidades prisionais a partir do dia 3 de agosto. A data marca o início do terceiro ciclo de retomada gradual das visitas no sistema penitenciário do Amazonas. Mesmo com os números de coronavírus estabilizados, Iranduba mantém a estrutura de enfrentamento à Covid-19. O Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus em Iranduba, capitaneado pela Secretaria de Saúde local, decidiu nesta semana que vai seguir com as ações de combate à Covid-19 no município, investindo na busca ativa de pessoas que podem estar com a doença, mesmo sem sintomas aparentes. O secretário de Saúde, Hamilton Gadelha, destacou ontem que o município tem recursos suficientes oriundos de emendas parlamentares
estaduais e federais e, por isso, vai manter a estrutura de enfrentamento à Covid-19, que inclui aluguel de veículos, tendas e contratos de pessoal de apoio para reforçar o atendimento ao público. Focar cada vez mais na identificação de casos, a nossa preocupação grande com as pessoas que tenham qualquer tipo de comorbidade, como por exemplo respiratória, pessoas cardiopatas, as pessoas que têm algum problema de tuberculose. Então nós vamos intensificar essas ações de busca ativa para identificarmos por bairro, por zona, aonde estão os casos mais elevados, de contágio. O prefeito Francisco Gomes determinou a testagem de todos os servidores da educação das redes municipal e estadual e de todo o público que ainda não foi acometido pela Covid-19. O prefeito insiste nos cuidados que todo mundo deve ter. Use a máscara, use o álcool gel, não se descuida não, cuide da sua saúde, cuide da sua família. Os números da Covid-19 em Iranduba estão estabilizados. Até o momento são 1.520 casos confirmados com 46 mortes. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. O governo do estado e a prefeitura de Iranduba promovem hoje e amanhã, a partir das 7 horas, mais uma edição da Feira do Agricultor Familiar no centro da cidade, em frente à Secretaria de Saúde. Os organizadores destacam a alta qualidade dos produtos que vêm diretamente do campo para a mesa do consumidor, com preços bem inferiores aos praticados nas feiras convencionais. Amanhã e domingo também tem Feira da Agricultura Familiar no quilômetro 10 da estrada de Janauari. As atividades do ônibus da mulher serão retomadas nesta sexta-feira em Manaus. Segundo a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, o serviço retorna com palestras sobre violência doméstica e Lei Maria da Penha, além de atendimento social para mulheres em situação de vulnerabilidade. O serviço itinerante retorna com uma ação às 17 horas na Rua São Francisco, bairro da Redenção, Zona Centro-Oeste, a pedido do Instituto Cultural Afro-Amazônia. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, realocou mais de 50 pessoas em vulnerabilidade social, acolhidas no 7 Áurea Pinheiro Braga, na Avenida Brasil Compensa, implantada emergencialmente durante a pandemia do novo coronavírus pelo governo no intuito de atender a população de rua. O espaço também contou com o apoio da prefeitura e organizações da sociedade civil. Aproximadamente R$100 mil em produtos com suspeita de desvio foram retidos pelo Serviço de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Alfândega do Porto de Manaus, após a operação de fiscalização em uma empresa de agenciamento de carga localizada na zona oeste da capital. No local foram encontrados produtos eletroeletrônicos estrangeiros desacompanhados de documentação legal que comprovasse sua importação ou venda. Iluminadores de LED, cabos de rede, carregadores multifuncionais, fone de ouvido sem fio, caixas de som e alto-falantes foram encontrados e retidos por não estarem no momento da fiscalização com as comprovações de suas regulares importações, ou seja, sem notas fiscais ou outros documentos fiscais idôneos. Segundo a Serep, as mercadorias são provenientes da China. A equipe de fiscalização da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, ADAF, autuou nesta quinta-feira uma indústria de produtos alimentícios na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona oeste da cidade. A razão foi o estoque de alimentos impróprios para o consumo e com validade vencida. Além disso, os produtos finais eram comercializados com rotulagem não aprovada pela agência. Foram apreendidas 2,3 toneladas de itens de origem animal impróprios para o consumo humano. No total foram apreendidos 494 quilos de mortadela, 1.390 quilos de carne de frango, 100 quilos de carne moída e 130 quilos de linguiça, entre outros itens de origem animal. Foi constatado ainda problemas de higiene nas instalações e na armazenagem dos produtos. A Vigilância Sanitária Municipal dará prosseguimento ao processo de administrativo contra uma fábrica de cerveja artesanal localizada no bairro de Cachoeirinha,
após a desembargadora Joana dos Santos Meireles derrubar a liminar que suspendia a interdição do estabelecimento. Durante a inspeção rotineira na segunda quinzena de junho, uma equipe de fiscais da Visa Manaus identificou no local 1,8 tonelada de malte com alterações em embalagens, perfuradas e com fezes de roedores, além de outras irregularidades, resultando da interdição da cervejaria. 6h07 em Manaus. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Seminf deu início nesta quinta-feira à demolição das estruturas de 2 prédios que apresentaram afundamento na base da rua Henrique Martins, no centro. As estruturas apresentaram o risco de desabar depois que uma cratera se abriu na rua Henrique Martins durante uma forte chuva. A demolição das edificações está sendo executada gradativamente, começando pelos andares superiores e manualmente, com uso de marretas para que não haja maiores impactos nas estruturas já enfraquecidas. Na segunda fase dos serviços, máquinas retroescavadeiras irão finalizar a parte dos andares térreos. Por ser uma região comercial, a área está isolada e é monitorada pela equipe de engenharia da Seminf. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Vamos aos números do último boletim da Covid-19 expedido na tarde de ontem, 23 de julho. De acordo com a vigilância epidemiológica do município, até ontem, 23 de julho, foram notificados 8.053 casos de Covid-19, dos quais 3.335 casos confirmados, 4.600 casos descartados e 118 casos aguardando resultado. Foram a óbito 134 pacientes, dentre estes, um óbito em indígena. Nesse período foram registrados 215 casos de internações hospitalares. Do total dos casos confirmados, que é de 3.335, 1.500 é do sexo masculino e 1.865 do sexo feminino, sendo assim o maior número de casos em mulheres. Considerando a distribuição de 3.335 casos confirmados por faixa etária, destaca-se a maior ocorrência em adultos. Destes, 73,1%, ou seja, 2.469 dos casos, ocorrem em adultos de 20 a 59 anos e 16%, que resulta em 534, foram em idosos acima de 60 anos. Com relação aos casos que evoluíram para óbito, 83 do sexo masculino e 51 do sexo feminino, com maior número de casos em homens. No período analisado foram registrados dentre esses óbitos, que é de 134, o que corresponde a uma taxa de letalidade de 4%. Dos óbitos ocorridos, 102 em idosos acima de 60 anos e 23 em adultos de 40 a 59 anos. Em 93,3% dos óbitos, apresentaram pelo menos um fator de risco, com destaque para a hipertensão, diabetes e fumantes. Vale ressaltar que o município de Manacapuru foi um dos municípios do interior do estado com o maior número de casos confirmados de óbitos por Covid-19. Diante das análises das variáveis, podemos identificar um declínio no número de casos de óbito, ressaltando que foram realizadas inúmeras ações durante os meses de fevereiro a julho, especificamente para o combate ao Covid-19. Bem, Paulo, só para finalizar, sabe aquele homem lá de Itacoatiara, o senhor Paulo Simões, que reclamou do alto custo da tarifa de iluminação pública e que não existia luz no poste próximo à sua casa? Pois é, ontem ele me enviou um áudio via WhatsApp, agradecendo a Rádio Difusora e toda a equipe do Jornal da Manhã, já que tão logo saiu a matéria, no outro dia a empresa responsável pela distribuição de energia de Itacoatiara enviou uma equipe até a sua rua e colocou luz em todos os postes. De Maracapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h11 em Manaus. As obras iniciadas para a instalação de uma unidade socioeducativa da Secretaria de Justiça do Estado para adolescentes em conflito com a lei na Cidade Nova está deixando os moradores dos núcleos 4, 15 e 16 apreensivos. A moradora do núcleo 15, Rosângela Sampaio, é contrária à unidade da Sejusc, que vai atender 20 adolescentes em regime de semi-liberdade. É implantar um albergue de menores infratores do lado da escola Arthur Amorim, onde tem bastante adolescente em fase de formação do seu caráter, tem uma população de idosos próximo,
A população está ficando revoltada, não quer esse albergue, porque isso vai dar problema, principalmente em relação à escola. Isso é inconcebível. Nós, população aqui do Núcleo 15, não iremos aceitar. Pedimos encarecidamente às autoridades competentes, ao governador, que não deixe isso acontecer. O vereador Elias Emanuel do PSDB foi alertado pelos moradores da Cidade Nova e já pediu providências e informações da Secretaria de Justiça do Amazonas. Paulo, eu já cobrei do governo do estado, na Sejusc, providências para a realização de uma audiência pública aqui no bairro. Será que existe uma articulação com as áreas da educação, saúde, assistência social para essa unidade de atendimento socioeducativo para adolescentes funcionar aqui no bairro? E a população até agora não foi ouvida. Para instalar um equipamento dessa natureza, tem que ter a aprovação de quem mora no entorno, e o governo não pode se furtar do diálogo com os moradores da Cidade Nova. O que mais deixa a população indignada é que a unidade socioeducativa da Sejusc deve ser instalada onde já funcionou um núcleo do projeto Jovem Cidadão do governo do Amazonas e que está fechado há mais de 8 anos. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou ontem a edição número 113 do Boletim Diário Covid-19 no Amazonas. Nesta edição, o boletim confirma a recuperação de mais 1.297 amazonenses nas últimas 24 horas, chegando a 79.187 o número de pessoas que passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. O governo do estado decretou medidas para reduzir a aglomeração de passageiros no transporte público coletivo em Manaus e a mudança no horário de funcionamento dos setores de construção civil e do comércio de rua em geral na área central a partir da próxima segunda-feira, dia 27. De acordo com o decreto governamental para diminuir a aglomeração de pessoas nos ônibus da cidade, política de informação e educação a respeito dos protocolos de higienização, além de aumentar o rigor fiscalizatório quanto à obrigatoriedade de utilização de máscaras nos terminais e no interior dos coletivos, devem ser intensificadas. A atividade de comércio de rua no centro de Manaus deve iniciar das 6 às 7 horas no trecho da Avenida Lourenço da Silva Braga até a Rua Floriano Peixoto, de 7 às 8 horas da Rua Floriano Peixoto até a Rua Guilherme Moreira e de 8h30 às 9 horas da Rua Guilherme Moreira até a Rua Luiz Antoni. A conselheira relatora do Conselho Nacional de Justiça, Maria Cristina Silva, concedeu decisão favorável ao pedido do ex-presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iedo Simões, permitindo que ele volte a assumir a direção da Escola Superior de Magistratura do Estado do Amazonas. A posse do magistrado para o biênio 2020-2022 está agendada para hoje às 15 horas. A decisão da conselheira anula a decisão da Corte Amazonense, que anteriormente nomeou o desembargador João Simões ao cargo. De acordo com Maria Silva, a lei que define a nomeação para o cargo foi editada e aprovada pelo tribunal, passou por processo na Assembleia Legislativa, para tanto sendo ela válida e deste modo não podendo ser modificada na via administrativa. O governador Wilson Lima apresentou defesa prévia à comissão de impeachment da Assembleia Legislativa do Estado na tarde desta quinta-feira. A defesa pede o arquivamento do pedido de impeachment dele e do vice Carlos Almeida por crime de responsabilidade supostamente praticado. A comissão tem um prazo de 10 dias para avaliar e elaborar um parecer. Amazonas integra projeto internacional de monitoramento de biossegurança contra a Covid-19. Larissa Balheiro tem os detalhes. Amazonas e São Paulo são os estados brasileiros selecionados para integrar o projeto de vigilância epidemiológica e monitoramento de práticas de biossegurança contra a Covid-19 em hospitais. Tudo isso a partir do mês de agosto. A iniciativa é do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e é liderada em Manaus pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. O projeto atua na melhoria das práticas de triagem em pronto-socorros para o atendimento de pacientes com diferentes diagnósticos, incluindo os que apresentam síndrome gripal aguda grave e a Covid-19. A estratégia observa ações de prevenção contra a transmissão de Covid-19 intra-hospitalar.
A coordenadora da comissão e desse projeto, Tatiana Amorim, apontou o foco do projeto. Recebemos o convite, na verdade, São Paulo e Manaus são duas capitais que foram envolvidas nesse projeto de melhoria para trabalhar tanto a triagem, organizar as nossas portas de entrada com relação à triagem de pacientes sintomáticos respiratórios, com foco na Covid-19, bem como trabalhar essa questão da transmissão intra-hospitalar da Covid-19 pelos profissionais de saúde. Então ele tem esses dois focos e aí a gente está iniciando esse projeto em 5 hospitais em Manaus. O projeto é uma iniciativa do CDC dos Estados Unidos e é coordenado pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, a USP, além de contar com apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Essas e outras informações no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Barieiro para o Jornal da Manhã. 6h17 em Manaus. O secretário de Estado de Educação em Exercício, Luiz Fabiano Barbosa, apresentou na tarde de ontem a proposta do plano de retomada das atividades presenciais da rede estadual de ensino aos representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado e da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Durante o encontro foram apresentadas as propostas pedagógicas e dos protocolos de saúde que devem conduzir o funcionamento das escolas da rede estadual, ainda sem data definida para acontecer. Além da presidente do Sintean, Ana Cristina Rodrigues, a reunião contou com a participação dos deputados estaduais Terezinha Ruiz, do PSDB, e Sinésio Campos, do PT, presidente e vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia. É importante este diálogo para que as entidades de educação do Amazonas deem suas sugestões e saibam do trabalho que está sendo feito, destacou Terezinha Ruiz. Na reunião, o secretário de Educação pontuou os eixos que nortearam a construção do documento. São eles: pedagógico, protocolos de saúde, atenção à família e à sociedade socioemocional e inteligência em gestão. Após a fase de apresentação e incorporação das propostas das reuniões com as entidades representativas, o plano será apresentado à imprensa e à comunidade escolar. Pelo documento da Secretaria de Educação, a aula em casa será inclusive um pilar importante no retorno às atividades presenciais, que se dará de maneira gradual e escalonada, utilizando-se de um ensino híbrido, atividades presenciais e remotas. As turmas serão divididas em blocos A e B, e enquanto um grupo estiver na escola, o outro estará em casa, acompanhando os conteúdos do ensino remoto. A metodologia consiste na adoção do modelo híbrido e escalonado, mantendo sempre um grupo de alunos em casa. O número de trabalhadores informais já ultrapassa a metade do total de pessoas ocupadas no Amazonas. Em junho, dos 1,32 milhão de pessoas com ocupação no estado, o total de 681 mil estão na informalidade, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Os números demonstram que o volume de pessoas desocupadas saltou de 179 mil para 235 mil. Em junho, o crescimento de trabalhadores informais em relação a maio foi de 40 mil, o que fez a taxa de informalidade passar de 49% para 51,5%. Polícia. Os corpos do sargento da Polícia Militar, Aleilson Martins, e do investigador de Polícia Civil, Eduardo Maciel Melo, encontrados após um acidente de barco em Vila, no interior do estado, chegaram em Manaus no fim da tarde de ontem. Eles sumiram na madrugada da terça-feira quando estavam a caminho de uma operação em uma comunidade no Acre. Os corpos foram encontrados na quarta-feira. Estamos esperando contato com Alberto Pellegrini para a continuação do nosso noticiário policial. E Pellegrini me falava ainda há pouco que mais uma morte aconteceu na cidade, além das que já citamos aqui, como de um homem com pés e mãos amarrados, com sinais de tortura e crivado de balas, que foi encontrado em Rua do Conjunto Tiradentes, e um pistoleiro que invadiu um hotel na Lobo da Almada ontem à noite e matou um homem que estava com a namorada. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, já restabelecido o contato. Paulo Guerra, um jovem de 22 anos de idade, deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Ele levou várias peçadadas pelo corpo. As informações dão conta de que ele foi atacado
pelo ex da namorada dele. A namorada dele estão num relacionamento recente e ele acabou dando uma pegando uma teçadada do namorado da ex. Isso deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo e o caso foi registrado na 14ª SICOM, na área da zona leste da cidade. E mais, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, os bandidos roubaram equipamento de som de uma igreja localizada lá na rua Dimiti, no bairro de São José 3. Levaram, não é a primeira vez que entra, rapaz, que bandido safado, roubando as coisas da casa do Senhor. Levaram violão, levaram outros equipamentos e não foi a primeira vez na igreja Nossa Senhora Auxiliadora, lá no bairro de São José 3. Esses daí com certeza irão pagar pelo pecado cometido. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, atenção, execução, perseguição e morte na área central da cidade. Um homem que estava caminhando com sua namorada na rua Lobo da Almada, era a noite de ontem. Tudo parecia tranquilo na Rua do Amor, a Rua Lobo da Almada. Daí, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, esse homem foi perseguido por um carro branco de placa não identificada. O bandido começou a segui-lo. Ele, ao perceber que estava sendo seguido, começou a correr e entrou dentro de um hotel que estava com a porta aberta. O bandido o perseguiu, o encontrou dentro do hotel e disparou 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Corpo encontrado no conjunto Tiradentes. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um corpo encontrado no conjunto Tiradentes com mãos e pés amarrados, com 4 balaços pelo corpo. Esse corpo foi desovado lá no conjunto Tiradentes. É uma área escura e com pouco policiamento, lamenta os moradores. É mais um corpo desovado lá no conjunto Tiradentes. No bairro Nova Esperança, agora há pouco, um homem foi assassinado a tiros. O corpo está estirado lá na rua Novo Alegre. Ele tem várias marcas de tiros pelo corpo. Quem quiser ver um cadáver, ainda dá tempo. O corpo está jogado na rua Novo Alegre, no bairro Nova Esperança. Não se sabe, até o presente momento, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, qual a motivação do crime, qual a dinâmica do crime que aconteceu agora há pouco lá no bairro Nova Esperança. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 46 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra, 2 homens que brigavam por causa de futebol, um São Paulino e um torcedor do Vasco da Gama. Os dois estavam brigando. O Vascaíno falou: o São Paulo apanhou ontem. E o São Paulino dizia: ai meu Deus, não fala do meu time. É que o São Paulo ontem foi massacrado pelo Bragantino. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. Depois de 3 dias de queda, o dólar reverteu o movimento e teve a maior alta em um mês, numa sessão dominada pelo pessimismo no mercado internacional. O dólar comercial encerrou esta quinta-feira vendido a R$5,215 com alta de 1,96%. No mercado de ações, o dia foi marcado pelas perdas. O Ibovespa, principal índice da B3, a Bolsa de Valores brasileira, caiu 1,91% a 102.293 pontos. As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em baixa generalizada hoje
reagindo a uma nova escalada nas tensões entre Estados Unidos e China. Os mercados chineses lideraram as perdas. O índice acionário Xangai Composto encerrou os negócios com queda de 3,86%. E o menos abrangente Shenzhen Composto sofreu tombo de 5%. Em outras partes da Ásia, o índice Hang Seng caiu 2,21% em Hong Kong hoje. Enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,71% em Seul e o TAIEX registrou baixa de 0,88% em Taiwan. No Japão, a Bolsa de Tóquio não operou pelo segundo dia seguido devido a feriados. Na Oceania, a Bolsa australiana ficou igualmente no vermelho, influenciada também pela disseminação da Covid-19 no estado de Victoria. O Standard & Poor's ASX 200 caiu 1,16% em Sydney. A Receita Federal abre nesta sexta-feira, a partir das 9 horas, as consultas ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2020 relativo a 2019. A Caixa realiza nesta sexta-feira 5 pagamentos diferentes do auxílio emergencial de R$600. Aniversariantes de fevereiro recebem via poupança digital a segunda, a terceira ou a segunda ou a primeira parcela conforme a data em que tiveram o cadastro aprovado. Além disso, a partir de hoje fica liberado o saque da quarta parcela a inscritos no Bolsa Família que tem o NIS, o número de identificação social, terminado em 5. Apenas quem é do Bolsa Família pode sacar o dinheiro. Os demais beneficiários do auxílio emergencial, por enquanto, só podem movimentar a poupança pelo aplicativo Caixa Tem, que permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual. No pior junho em 16 anos, a arrecadação federal caiu 29,6% e soma 86,2 bilhões de reais. Receita por o pior resultado para o mês desde 2004. Além da queda no consumo, a pandemia do novo coronavírus gerou mudanças nas alíquotas e no prazo para recolher uma série de tributos. Neste sábado, a Caixa Econômica Federal vai liberar o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS para os trabalhadores que nasceram no mês de janeiro. O pagamento foi liberado por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus. Caixa cria linha de crédito para permitir a antecipação do saque aniversário do FGTS. Juros serão de 0,99% ao mês e recursos estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira, dia 27, informou o banco. Expectativa da Caixa é emprestar cerca de 5 bilhões de reais. Os números de acidentes e mortes nas estradas federais caíram 10% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2019, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal. O desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eduardo Siqueira, publicou nesta quinta-feira uma nota em que pede desculpas por ter se exaltado com o Guarda Civil Metropolitano no último dia 18 de julho em Santos, no litoral paulista. Siqueira chamou o guarda de analfabeto após ter sido abordado por estar sem máscara. Ele disse que se exaltou desmedidamente e pediu desculpas ao guarda. Brasil tem média de 1.055 mortes por dia na última semana. 10 estados têm alta de mortes. O país conta 84.207 óbitos e 2.289.951 infectados com coronavírus, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa determinou que as farmácias exijam receitas em 2 vias para a venda de invermectina, vermífugo, que mesmo sem comprovação de eficácia tem sido vendido para tratamento de Covid-19. TSE anuncia a compra de até 180 mil urnas eletrônicas e equipamentos sendo usados em 2022. O objetivo é substituir equipamentos fabricados entre 2006 e 2008. Previsão do tribunal é investir 799,9 milhões na compra das novas urnas eletrônicas. A hora em Manaus. 6:45. O senador Major Olímpio, PSL de São Paulo, disse em debate na Globo News ter recebido de um representante do governo a oferta de liberação de recursos públicos para o combate à Covid-19. Mas, segundo ele, a oferta não era para todos os senadores e que não havia critérios objetivos e sim políticos para a distribuição da verba. De acordo com ele, foram oferecidos 30 milhões em emendas parlamentares. O Senado aprovou nesta quinta-feira a medida provisória que desobriga creches, escolas e instituições de ensino superior a cumprirem em 2020
o mínimo de dias letivos previstos em lei. O texto editado pelo governo em razão da pandemia do novo coronavírus já havia sido aprovado pela Câmara com mudanças. Com a aprovação do Senado por 73 votos a 0, a medida retorna ao presidente Jair Bolsonaro, que pode sancionar ou vetar as alterações. A regra geral estabelecida pelo Ministério da Educação prevê o mínimo de 200 dias letivos para toda a educação básica, ensino infantil, fundamental e médio, e para as instituições de ensino superior. A medida provisória estabelece que apenas em 2020 essa regra poderá ser flexibilizada. O presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, disse nesta quinta-feira que o país vai manter suas fronteiras com o Brasil fechadas até que a curva de contágio do coronavírus no país seja achatada, ou seja, que os números de novos casos de Covid-19 parem de aumentar. O presidente paraguaio acrescentou ainda que, mesmo com o fechamento, uma das cidades com mais casos de Covid-19 no país é Ciudad del Este, que faz fronteira com Foz do Iguaçu, no Paraná, e fica cerca de 330 quilômetros a leste da capital, Assunção. Um total de 740 novas mortes por coronavírus foi registrado nas últimas 24 horas na Índia. Anunciaram as autoridades nesta sexta-feira, elevando o saldo oficial para 30 mil mortes pela pandemia. A Índia é agora o sexto país em número de mortes, atrás dos Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, México e Itália, conforme o balanço feito pela Associated Press com base em dados oficiais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o Partido Republicano cancelou as atividades programadas para sua convenção nacional em Jacksonville, na Flórida, em agosto, quando ele será confirmado oficialmente candidato à reeleição. Trump usou a coletiva sobre o coronavírus da Casa Branca para dizer que os planos foram alterados, justamente por causa da pandemia, já que a Flórida é um dos estados mais afetados no país. A convenção será realizada em Charlotte, na Carolina do Norte, como previa o plano inicial. A China ordenou nesta sexta-feira o fechamento do consulado dos Estados Unidos na cidade de Chengdu, no sudoeste do país, 3 dias depois que Washington decidiu fechar o consulado chinês em Houston. A decisão é uma resposta legítima e necessária às medidas irracionais dos Estados Unidos, informou em comunicado o Ministério das Relações Exteriores da China. O Ministério não especifica quando a representação diplomática será encerrada. No caso de Houston, o governo Trump deu 72 horas aos diplomatas chineses. Além da embaixada em Pequim, os Estados Unidos têm 5 consulados na China continental: Cantão, Xangai, Shenyang, Chengdu e Wuhan, e uma em Hong Kong. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira: o Globo do Rio de Janeiro. Governo foi alertado sobre riscos de compra e produção em massa de cloroquina para Covid. Folha de São Paulo. Hidroxicloroquina não tem eficácia contra Covid, diz maior estudo brasileiro sobre a droga. O Estado de São Paulo. Brasil contabiliza a média móvel diária de 1.055 mortes pelo novo coronavírus. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Prejuízo foi pequeno, diz presidente da Caixa, sobre fraudes no auxílio emergencial. Valor econômico. Disputa pela Oi derruba ações de Teles no Ibovespa. Estado de Minas. Negacionista, deputado Coronel Tadeu entra em ventilação após contrair Covid. Jornal do Comércio no Recife. A empresa investigada pela Polícia Federal recebeu 15 milhões adiantado, mas só forneceu parte do material para a Prefeitura do Recife. Fortaleza, Diário do Nordeste. 8 policiais são afastados por suspeita de duplo homicídio por vingança à morte de PM em Juazeiro. Porto Alegre, 0 hora. A ingratidão de Bolsonaro fez mais uma vítima. Alvo da vez é a deputada federal Bia Kicis, do Distrito Federal. As edições impressas locais, a começar pelo centenário Jornal do Comércio. Covid-19 deixa 235 mil desocupados em junho. A crítica. 40 milhões para impactos da Covid. Diário do Amazonas. Alex Braga é alvo de atentado e agressão. Em tempo. IBGE aponta mais de 681 mil informais no Amazonas. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Larissa Palheiro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.